Vamos falar aqui, né, sobre Jó. Quero dizer que na minha mente, ou então na minha mente mesmo, para mim, Jó foi uma pessoa assim que teve muitas perdas, teve muita dor. E como eu sempre digo que a vida de Jó, ela é relacionada à nossa vida de hoje, porque a gente perde muitas pessoas, a gente é desanimado com muitas coisas. Então Jó, ele sentiu muita dor, mas na minha mente seria assim, que Jó, ele talvez fosse uma pessoa que sentia muita dor, sentiu muita dor, mas que ele continuou na perseverança de Deus, sabe? Uma pessoa que na minha mente, ele seria tipo uma pessoa que nunca julgou a Deus, uma pessoa no tipo que nunca foi com a discórdia de Deus, né? Nunca culpou a Deus por nada. Jó, mesmo com a sua dor, para mim, ele seria um tipo de pessoa que ele conseguiu ter as coisas dele através da perseverança dele. Mas quando eu acabei de ver, Jó não teve perseverança. Não teve. Porque quando você começa a ler a Jó, a partir do capítulo 3, ele já começa a, a desistir, né? A sentir as dores dele, ele começa a desabafar, entendeu? Aqui, a partir do capítulo 3 de Jó, Jó começa a se queixar da vida dele, Jó começa a querer nem ter nascido. Aqui, ó, no 3. A queixa de Jó, primeiro diálogo. Finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: Maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram: já nasceu e é homem. Então, Jó, para mim, Jó nunca foi um homem de perseverança. Quando ele acabou de perder sua família, os seus bens, quando ele teve a segunda prova, que foi quase a sua morte, né? Ele adoeceu, teve essa doença que ficou careca. Ele foi como qualquer ser humano que somos. Ele não foi na perseverança. Ele não ficou calado, entendeu? Mas isso também mostra que é bom isso. Isso foi bom porque ele é um ser humano igual a gente. Ele, entendeu? Ele botou para fora o que estava sentindo. Ele botou a raiva, ele botou a dor, ele botou a discórdia, porque ele dizendo que ele sempre foi fiel a Deus. Ele sempre foi fiel a Deus, nunca teve pecado, ele nunca pecou no seu pensamento, né? Na sua justiça. E Deus também, nos olhos de Deus, Jó também não tinha pecado contra eles. Porque ele sempre foi uma pessoa que sempre fez tudo o que era para Deus. Entendeu? Ele sempre fez tudo o que tinha na lei do Senhor, né? Então, assim, Jó, ele recuperou as coisas dele. Mas por quê? Mas porque Deus devolveu tudo a Jó em dobro. Não foi pela perseverança dele, mas sim por ele ter, por ele ter considerado, né, que ele foi um ignorante. Lá em Jó, no capítulo 38, que é Deus respondendo a Jó, quando Jó fez todas as perguntas para ele. Jó queria ir ao tribunal com Deus, porque Deus estava sendo injusto com ele. Esse era o sentimento que Jó tinha com ele, né? Então, de um trovão, através de um trovão, Deus falou com Jó e respondeu todas as suas perguntas, que vai estar lá em capítulo 38, em Jó. Primeira resposta do Senhor a Jó. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó
a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Então Deus começou a fazer perguntas a ele, tipo: você estava aqui quando eu criei o mundo? Você sabe quando o mar jorrou do ventre da terra? Quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto, e daqui não passará, suas altas ondas pararão por aqui. Aqui é Deus falando sobre o mar. Né? Então Deus fez várias respostas, várias perguntas a Jó, porque Jó estava sendo ignorante, né? Então Jó chega a responder. Jó chega a responder a Deus lá no capítulo 40, quando Deus diz: Jó, você desafiou a mim, o Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar respostas? Primeira resposta de Jó a Deus. Capítulo 40, versículo. Então, lá no capítulo 40 de Jó, no versículo 2, a partir 2, né? Deus pergunta: Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar resposta? Aí no 3, Jó responde. Primeira resposta de Jó a Deus. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Segunda a última resposta de Deus a Jó. Será que a sua força pode ser comparada à minha? Então aqui, falando de Jó. Jó obteve as suas coisas todas de volta, não foi pela perseverança, mas foi pela sabedoria de Deus que Deus deu a ele. No fim das contas, ele reconheceu o erro que ele teve. Ele reconheceu que Deus faz tudo e todas as coisas com um propósito, com um ensinamento, e que você nem sempre é culpado, mas Deus faz as coisas acontecer da maneira que ele deseja, da maneira que ele sabe que é certo, né? Então, com a ignorância de Jó, Deus fez toda a vida de Jó, lhe dando livramento, lhe dando paz, lhe dando saúde, lhe dando filhos em abundância. E isso criou um laço muito grande, né? Foi muito lindo. E também, o que é lindo lá em Jó, é que Deus começa a falar dos animais. Deus começa a falar dos animais, que é muito lindo. E ele fala até do animal, né? Do Leviatã. Ele começa a falar de cada animal sobre a águia. Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Não, ali é sobre o Leviatã. Mas Deus fala dos animais lá em... que é lindo, que tá lá em 39. Quem fez cada animal com o seu jeito de ser? Você sabe quando nasce os cabritos selvagens? Ou já viu nascerem as corças? Você sabe quantos meses a sua fêmea levam para darem cria? Ou qual o momento do parto? Você sabe quando elas abaixam para dar cria, trazendo a este mundo seus filhotes? Então Deus lá em Jó fala sobre os animaizinhos. É muito lindo, né? Deus começa a falar sobre os animais, cada um como eles agem, como eles... Então Jó não cresceu, não teve o seu crescimento pela perseverança, mas sim por se arrepender e reconhecer que Deus é Deus em todos os momentos. E Jó, comparado a outro ser humano, ele não é nem melhor nem pior que